Graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Louvo a Deus porque mais uma vez temos a oportunidade de meditarmos juntos na sua palavra. Nesses tempos em que estamos separados em função das circunstâncias, Deus não tem nos deixado faltar o alimento espiritual. A cada dia tem suprido as nossas necessidades por meio da sua palavra. Eu louvo e agradeço ao Senhor por isso. E hoje, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, quero compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 16 e os versículos de 24 até 28. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Nos diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, queremos te louvar e agradecer, Pai, pela oportunidade que temos mais uma vez de ouvirmos a tua palavra. Te peço que, por tua misericórdia, o Senhor use a minha vida a fim de que sejamos, ó Pai, alimentados pela tua palavra. Usa-me como um mero instrumento para que todos nós possamos, Pai, receber de ti o alimento espiritual e que esta palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a envia nesta noite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus nós sabemos, inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Mas quando as palavras são ditas pelo próprio Jesus, aí as coisas ficam na esfera do absoluto, não é? O próprio Senhor Jesus disse essas palavras. Essas palavras foram ditas quando eram os últimos dias do Senhor sobre a terra. Ele dizia aos seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores. Foi quando Pedro disse para ele assim: de forma alguma, Senhor, de modo algum isso não te acontecerá. E o Senhor o repreendeu com severidade, porque ele cogitava nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E a respeito das coisas de Deus que nós vamos falar hoje, e que o Senhor Jesus falou àqueles homens naquele tempo, e que fala também ao nosso coração hoje. Logo depois desse acontecimento, Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí está, queridos, o preço do discipulado. Uma escolha difícil, sem dúvida. Eram tempos de perseguição por parte dos judeus, dos principais sacerdotes. A vida corria perigo naqueles tempos. Nenhuma daquelas ações parecia atraente. Quem estaria disposto a arriscar tanto? Negar-se a si mesmo, dizer não para suas próprias vontades, tomar a cruz, estar disposto a morrer, porque cruz é um símbolo de morte. Estar disposto a morrer por Jesus. Seguir, acompanhá-lo em tudo. Nos pensamentos dele, nas decisões, no modo de agir e de viver do Senhor Jesus. Esse é o preço, meus irmãos, o preço do discipulado. E quem pode ser discípulo do Senhor? Algumas expressões aqui no versículo 24 que eu gostaria de destacar. Por exemplo, uma delas, a expressão a seus discípulos. Jesus disse a seus discípulos. Depois, se alguém quer ou se alguém quiser, e aí percebemos que é um querer humano, né? Uma decisão do homem aí. E então 3 na sequência: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Ninguém, meus irmãos, quer seguir a Cristo por si próprio. Nossa carne não deseja, né? Porque quem quer negar a si mesmo? As pessoas querem atender os seus próprios desejos, as suas próprias expectativas, fazer aquilo que julga que é bom para si mesmo, não é assim? E negar a si mesmo, tomar a cruz, isso a carne não deseja. Mas existe um tipo de pessoa, irmãos, um tipo de pessoa que deseja.
E que tipo de pessoa é essa? Aquela que ouviu o Evangelho, que olhou para Cristo, o Cristo crucificado, viu ali os seus próprios pecados, a sua própria condição, e lamenta e chora por entristecer a um Deus tão amoroso, lamenta e chora por ser uma pessoa tão desagradável, uma pessoa horrível, pecadora, desobediente, revoltada, atrevida, escrava de Satanás, escravo de seus próprios desejos, uma pessoa horrível. E é isso que nós vemos quando olhamos para a cruz, quando vemos os nossos próprios pecados ali punidos no Senhor. Quando olhamos para o Evangelho, é como se nós olhássemos para o espelho. E então a gente vê o nosso lado podre, o nosso lado ruim. Não é assim? Quando a gente consegue então enxergar essas coisas, quando o Espírito de Deus abre os nossos olhos e a gente consegue enxergar isso, então passamos a querer essas coisas que o Senhor nos propõe. Esta mensagem, então, meus queridos, é para os que querem, aqueles que querem seguir após Cristo, aqueles que querem ser imitadores, seguidores de Jesus. A nossa resposta ao Evangelho é a conversão. A nossa resposta é o arrependimento. A nossa resposta é a fé. Passamos a querer obedecer, a querer andar segundo Cristo nos propõe. Andar segundo as ordens do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E este processo acontece dentro de nós, um querer nosso. Mas esse querer que está em nós, o nosso querer, na verdade, não é nosso. É o Senhor que colocou em nós esse querer por meio do seu Espírito. Então, o chamado é para os que foram tocados pelo Evangelho, os que viram seus próprios pecados punidos em Cristo. São esses os que são os discípulos do Senhor, os que querem seguir a Cristo, os que precisam, portanto, tomar 3 atitudes aí. Que atitudes são essas? Essas atitudes fundamentais. Já vimos? Negar-nos a nós mesmos. Nossa, como é difícil isso. Como é difícil negar a si mesmo. Mas o que é de fato negar? A gente tem muitas teorias a respeito disso, né? Muitas formas que a gente julga de negar a nós mesmos. Mas a realidade, negar a nós mesmos significa tirar a nós do foco e colocar o Senhor. Tudo que fizermos, fazermos para a glória de Deus. É preocupar-se com o reino de Deus, com as coisas do Senhor. Tudo que fizermos, o trabalho mais simples que for, seja o mais simples, sempre pensando no Senhor. Os pensamentos para glorificar a Deus, as vontades, os desejos, tudo para a glória do Senhor. Se eu vou arrumar a minha casa, fazer com a disposição, com carinho, com a paz, como se o próprio Senhor fosse desfrutar daquelas dependências. Se eu sou um professor, ensinar com amor, com dedicação, para a glória de Deus. Se eu vou aconselhar alguém, se eu vou consolar, sempre com muito amor, com muito carinho, para o próprio Deus. Se eu sou médico, eu vou atender o paciente, vou procurar curá-lo, sempre com dedicação, fazendo isso com amor para o próprio Deus, sempre para a glória, sempre para o louvor da glória do Senhor. Então, meus irmãos, negar a nós mesmos é tirar a nós do foco e colocar sempre o Senhor acima de tudo. É fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo. Então vem o passo seguinte, tomar a cruz. E cruz lembra a morte, como falamos, né? Tomar a cruz significa estar disposto até mesmo a morrer por Jesus. Eu preciso estar disposto a morrer por Cristo. Mas alguém pode argumentar assim, mas os tempos são outros, as coisas não chegam nesse nível. Talvez não, mas elas podem chegar. De qualquer forma, algum lugar, alguns lugares do mundo, as coisas são exatamente assim. E não me admira que as coisas se tornem assim por aqui. Mas se você quiser partir para uma condição menos traumática, eu quero dizer para você que tomar a cruz é abrir mão do que for necessário. Aqui o texto coloca como a própria vida, mas é isso mesmo, abrir mão da própria vida, se for necessário, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Eu tenho que desejar servir a Deus, eu tenho que desejar
agradar a Deus, viver uma vida reta diante de Deus, custe o que custar. Se for necessário, a própria vida. Muitos já fizeram isso, né, meus irmãos, no passado. Muitos deram a própria vida, foram martirizados para glorificar o Senhor. Será que eu estou disposto a realmente fazer isso para Deus? Será que eu estou disposto a dar a própria vida pelo Senhor? Quem compreende claramente, quem entende o que o Senhor fez na cruz por ele, como nós vimos, como nós compreendemos, quem compreende a grandeza do perdão que nos foi concedido gratuitamente por Deus mediante o sacrifício de Jesus, não tem outro objetivo na vida a não ser viver para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Senhor que me salvou. Olha que nível que se encontrava o apóstolo Paulo. E finalmente, meus irmãos, venho seguir a Cristo. Seguir a Cristo é praticar as virtudes que Deus coloca em nosso coração por meio do seu Espírito. Uma vida de mansidão, uma vida de amor, de paciência, de entrega, uma vida de obediência. É andar nos passos do Senhor. É ser imitador de Cristo, segui-lo no sentido de viver como ele viveu, de ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, as mesmas vontades, os mesmos objetivos. Essas coisas são, às vezes, difíceis de acontecer conosco, né? Porque as limitações do nosso ser são grandes. E as circunstâncias à nossa volta sempre nos desafiam, não é verdade? A gente passa por dificuldades, por problemas de relacionamento aqui e ali, com dificuldades de lidar, por exemplo, com situações que independem da nossa vontade, pessoas que agem de forma que nos tiram a paz, nos irritam. Mas é preciso ter um exercício mental, uma disposição interior de fazer tudo com amor e para a glória de Deus. Estar disposto a amar, estar disposto a perdoar, não é tarefa fácil. Somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos alcançar isso. E crendo que o Espírito habita em nós, é plenamente possível viver assim. Agora, há uma recompensa, irmãos. O desafio é grande. A proposta do Senhor, ela mexe mesmo com as nossas forças, ela desafia a nossa força. Mas a recompensa que o Senhor nos promete, ela é maravilhosa. No versículo 25, ele deixa claro que a recusa de aceitar essa proposta, de se tornar um seguidor de Cristo, ela tem um custo, e nós podemos avaliar esse custo. Primeiro, versículo 25 diz: porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aí olha que interessante que está aí. Ó. Eu vou valorizar o quê se a verdadeira vida está em Cristo? O que mais me interessa no seu Senhor? Eu quero a vida eterna, porque tudo que os meus olhos veem vão passar. Tudo isso vai passar, mas o que os meus olhos não veem são coisas eternas. A vida aqui é passageira, ela é breve. O que importa é estar com Deus na eternidade. Essa palavra aí começou o versículo 25, porquanto, introduz uma explicação. Como se dissesse assim, a decisão é um meio de desgarantir a vida verdadeira. Qualquer outra decisão que não seja aceitar o preço do discipulado terá um custo bastante alto. No versículo 26 ele diz: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? De que adianta, meus irmãos, priorizar a vida aqui no mundo, ainda que fosse uma vida cheia de deleites, uma vida cheia de prazeres e riquezas, se no final o mais precioso, que é a nossa alma, se perder? Que adianta perder a nossa alma? Eu, muitas vezes eu sou repetitivo, mas algumas vezes não me incomoda repetir, até porque às vezes fica claro no entendimento. Se você se lembrar, talvez pela insistência. Eu já disse algumas vezes que o céu compensa qualquer coisa que perdermos nessa vida para alcançá-lo, mas nada nessa vida compensa perder o céu. Mais ou menos o que o Senhor Jesus disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma, o seu bem mais precioso. Ele diz ainda no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória do seu Pai, com seus anjos,
e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Portanto, irmãos, há uma escolha a fazer. Uma escolha que pode não ser fácil, mas que traz uma grande recompensa. Jesus virá, ele vai nos levar para viver com ele a vida eterna no céu. Essa é a recompensa para os seguidores de Cristo. Então, no versículo 28, ele conclui dizendo: em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso foi uma promessa que Jesus fez de um vislumbre da sua glória para aqueles dias, para aqueles homens que ali estavam. A fé em Jesus Cristo, irmãos, é o elemento fundamental para a salvação. E para eles não era diferente. É o mesmo instrumento, é a fé em Jesus Cristo. Entretanto, a visão da glória do Filho do Homem no seu reino era importante ali naquele momento, porque eles dariam testemunho a fim de que outros pudessem crer. Jesus permitiu um vislumbre da sua glória para lhe servir, ou para servir a outros de testemunho daqueles que viram, para então terem o coração também alcançado por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. De fato, isso aconteceu com eles. Se você continuar a leitura no capítulo 17, versículos de 1 até o 6, ali você vai ver que Deus se mostrou para eles num monte alto. 6 dias depois desse momento aqui, tomou Jesus a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte, um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Você pode conferir isso na sua Bíblia, nos textos que eu li, que eu lhe mostrei. Jesus permitiu a alguns, como eu disse, a visão da sua glória para que pudessem, portanto, testemunhar, para que outros também pudessem crer. Aquele que entendeu, meus irmãos, com clareza, a boa notícia da salvação, aquele que entendeu que é pecador e que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, é um instrumento pelo qual Deus nos concedeu gratuitamente o perdão. Esse deve se arrepender, deve se converter, deve mudar a sua vida, mudar de atitude. O convertido de verdade, irmãos, aquele que entregou a vida ao Senhor, tem que viver uma vida de arrependimento constante, uma vida de fé todos os dias. Não pensa que ficou no passado aquela decisão lá atrás de se converter. A gente pensa que se converteu há alguns anos, mas a realidade, a conversão é todos os dias. Todos os dias eu tenho que me arrepender. Todos os dias eu tenho que crer. Todos os dias eu tenho que vivenciar no meu coração um ressurgimento, uma transformação operada pelo Espírito Santo. O convertido de verdade, aquele que é disposto a seguir a Cristo, ele é marcado por essa disposição, por andar como ele andou, por amar como ele amou. O amor de uns para com os outros nos caracteriza a sermos seus discípulos. Amar os nossos irmãos como ele amou, amar intensamente, perdoar sempre, viver com alegria, com mansidão, com esperança, com os olhos postos no alto, nas coisas de Deus. Ser discípulo do Senhor, como dissemos, é ser seguidor de Cristo. O crente é seguidor de Cristo. Ele é obediente a Deus. E por isso, eu quero lembrar você da primeira palavra que eu disse lá naquelas que eu destaquei no versículo 24. Disse Jesus a seus discípulos. E quem são esses discípulos? São aqueles que estão dispostos, aqueles que querem obedecer ao Senhor, aqueles que têm no coração a vontade de andar como ele andou, de amar o nosso Deus. Jesus nos chama nessa noite, mais uma vez, ao arrependimento e à fé. A conversão, como eu disse, é todo dia. E eis aqui hoje uma ótima oportunidade de nós nos colocarmos de novo diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e ter no coração a disposição de mudar, de se converter, de crer no Senhor. Responda para você mesmo essa pergunta. O que eu vejo quando eu olho para Jesus crucificado? O que eu vejo? Se você viu ali os seus pecados, confesse-os a Deus, admita-os para si e entenda que todos eles foram pagos naquela cruz, pagos por Jesus.
A ira de Deus se derramou sobre Jesus para que eu e você pudéssemos ter o perdão, a restauração, a justificação. E a segunda pergunta que eu quero que você se proponha a responder: o que mudou na sua vida depois que Jesus passou a fazer parte da sua história? Você se tornou um seguidor de Jesus? Qual é a prioridade das coisas de Deus na sua existência? Quem são os seus amigos? São os amigos de Deus que são os seus amigos? Ou são os amigos do mundo? Como você lida com o amor ao próximo? Como que você lida com o perdão? Que o Espírito de Deus, meus irmãos, nos ajude a viver uma vida que agrade a Deus. E para alguns que ainda não o conhecem, que o Espírito Santo ajude a tomar a decisão mais importante de suas vidas: tornar-se verdadeiramente um discípulo do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que essa palavra fique dentro do nosso coração, que possamos sempre lembrar, que o Espírito Santo nos faça lembrar da palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer dia a dia. Feche os olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores, somos falhos. Não havia, Pai, e não há meio de nos salvar pelos nossos próprios esforços. Mas uma vez que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz, agora queremos ser seus seguidores, Pai. Queremos servir ao Senhor com alegria e andar segundo o seu exemplo de vida, em obediência e fidelidade. Tudo para a tua glória, bendito Pai. Obrigado pela salvação. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado por estar conosco, Pai, em todo o tempo. Te louvamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai bendito, ainda na tua presença te pedimos, proteja a tua igreja nesses tempos difíceis. Pai querido e santo, que tudo isso passe e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem tanto, de todos que sofremos tanto por essa crise tão difícil. Te louvamos mais uma vez, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.